E muitos ainda não entenderam a diferença entre ser discípulo de Jesus e ser seguidor de templo no sistema sacerdotal apostólico. Quando você vai no templo, você aprende doutrinas sacerdotais do Velho Testamento e do Novo Testamento, os sacerdotes apostólicos. Não se esqueçam que os apóstolos se tornaram sacerdotes depois da ida de Cristo, volta de Cristo para o céu. Embora para muitos Jesus não entrou no céu, é bem legal isso, né? Em algumas seitas satânicas, eles negam que Jesus retornou aos céus, né? Eles pensam que Jesus tem que ser, ele está na terra e ele tem que ser enterrado todos os anos na Santa Ceia. Vocês podem não acreditar, mas tem seita que pratica magia diabólica em nome de Jesus, de terno, com educação, não falam palavrão, rostinhos rosados, sapatinho lustroso, pessoas maravilhosamente educadas, sinceras, assim, olha, você olha assim, nossa, que povo maravilhoso. Então, esses são os piores no reino dos céus, os da aparência. Cuidado quando você olha para uma pessoa e fala, esse tem aparência de crente, cuidado. Tem seitas que mantêm Jesus aqui na terra, transforma ele e enterra ele todo ano, comemora a morte de Jesus. Eles comemoram a morte, eles não comemoram o nascimento, sabe? Eles são contra o Natal, são contra o nascimento. É uma data aí que convencionou-se 25 de dezembro. Eles são contra, eles são a favor de comemorar a morte e enterra Jesus com o corpo em forma de pão e sangue em forma de vinho, enterra atrás do templo. E na frente fica o sacerdote e Jesus enterrado atrás. É bem bacana. Seita maligna, né? Eu não vou dar nomes, né? Porque a gente aprendeu na verdadeira graça que a gente não deve dar nome. Na verdade, deve ser falso. A gente deve falar, mas não deve dar nome aos bois. Bem bacana, bem legal. E aí tem a diferença daquele que segue, né? Que segue apóstolos. Ele segue Jesus pelos apóstolos. Ele segue Jesus por Davi, por Salomão. Então ele está no sistema templário, é o sistema religioso. E está seguindo doutrinas apostólicas. Somos uma igreja apostólica. Então ele está seguindo os apóstolos judeus, que eram judeus seguidores de Moisés. E eles estão agora seguindo Jesus, mas trazendo o ranço do judaísmo com eles. Por isso que não é água perfeita. A água servida pelos apóstolos é boa. É boa, tem muita coisa boa, mas não é perfeita, não é pura. Água pura só um tem. Eu não vou falar porque eu sei que vocês se ofendem, né? A gente pode falar mal de Jesus, mas não pode falar mal da CCB. O único que tem água pura é Jesus Cristo. Vocês seguem apóstolos, então vocês sempre pegam o rancinho do Velho Testamento. Então o que vocês aprenderam? Que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, entendeu? E como é que vocês sabem disso? Porque vocês conhecem os adúlteros. Vocês sabem quem são os adúlteros, por quê? Porque vocês têm o ranço espiritual de Moisés. Moisés mandava matar os adúlteros. Por quê? O adultério era público. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que aquele que adultera no coração, aquele que nos olhos já tem a cobiça, ele já caiu em adultério. E aí eu pergunto para você, se você dentro de você está com desejos fora do seu casamento, do seu namoro, do seu relacionamento, seja de qual tipo for, quem tem acesso a isso? Ninguém. O sistema de Jesus não é atacar pedra no pecador. O sistema de Jesus é atira a pedra quem não tem pecado. Então é um exame interior. Um exame interior. Eu sei se eu sou pecador ou não, não os outros. Então eu ataco pedra se eu não tiver pecado. Entendeu? Por quê? Porque o pecado começa no coração. Moisés, com a sua falsa doutrina, que não salvou ninguém,
né? A sua doutrina que diz que Deus deu para ele, mas não é verdade. Porque Deus não ia dar uma doutrina errada para depois corrigir. As coisas de Deus não precisam de correção. Por isso que eu falo, quem tem Jesus, quem segue Jesus, não precisa de apóstolo. Tá? Então, assim, no tempo tinha que denunciar o adúltero. Então, quando pegaram a mulher adúltera, fala: olha, Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. E Jesus falou o quê? Aquele pode apedrejar, mas aquele que não tem pecado. Ora, se só eu sei que a cobiça está dentro de mim, ninguém está fora, qual é a diferença de Jesus para Moisés e para os apóstolos? A diferença é a lealdade e a fidelidade. O sistema religioso, templário, apostólico, mosaico, ele prega a fidelidade. Então, quem cai no adultério pecou de morte ou pecou para a morte. Aí começa a inventar aquelas passagens bíblicas. Aí vai lá o apóstolo Paulo, que também era judeu, né? Disse que trouxe a doutrina mosaica como esterco. Trouxe como esterco. Quer dizer, trouxe como esterco, adubou a palavra de Jesus com o esterco de Moisés. Já ficou aquele cheiro, né? Porque o esterco faz cheiro. Os apóstolos têm a palavra de Jesus, mas tem o cheiro de Moisés, entendeu? Jesus não. Jesus tem a palavra da vida eterna, só ele tem. Só ele tem água limpa. A água que eu der é a água que Jesus dá. Não é que o apóstolo dá. Jesus não mandou o apóstolo derramar água nenhuma. É levantar discípulo. Discípulo para quem? Que nem Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Não. Esses discípulos, não de Paulo, discípulos para Jesus. Aqui a gente não pratica paulolatria, nem mosaicotria. Aqui é Jesus Cristo. Só ele tem a palavra de vida eterna, só ele está vivo, só ele é eterno, só ele falou tudo que o Pai mandou. O que Jesus não falou, nós não precisamos seguir, porque são pesos que a gente carrega. Então Jesus falou do quê? De lealdade. Eu não preciso ser punido por cair no adultério. Por isso que quando a gente segue Jesus, é discípulo de Jesus, a gente vive a nossa vida quieta, sossegada, do nosso canto, e a gente não se expõe ao sistema templário. Ninguém controla a nossa vida. A gente é fiel se a gente quer. A gente trai ou não trai se a gente quer. Eu sou fiel para minha esposa, para Adriana, sou casado com a Adriana, vivo com ela, amo ela. Eu posso trair ela. Ela pode me trair? Pode. A gente quer? Não. Acontece que as pessoas que estão no sistema templário, elas não traem por quê? Porque é pecado. Aí você vai dizer: não, mas tem muitos que se amam. É verdade. Mas qual é o objetivo do sistema de punir o adúltero? É tirar o valor da pessoa. Porque aí fica aquela dúvida: será que a pessoa não traiu porque vai para o inferno? Será que ela não divorciou porque ela vai perder a liberdade na igreja ou porque ela ama? Então na congregação é assim, em outras igrejas. O que importa é a aparência. Está todo mundo casado dentro da igreja. E a maioria está infeliz, com vontade de trair. Outros já estão traindo, só que não deixa descobrir. Não é leal. Ele ama outra pessoa, mas está com aquela mulher, outra mulher com homem. Está casado na igreja, mas no coração ele é homossexual. Ele deseja outra mulher. Ele deseja que a mulher morre para ele ficar viúvo. Ela quer que ele morre para ela ficar viúva. Então vocês não são leais. Vocês são fiéis. Porque vocês são mosaicos apostólicos. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que no seu coração você tem que investigar. Você tem pecado? Tenho. Eu tenho pecado. Você está com vontade de separar? Sim. Porque Jesus não é contra o adultério. Jesus é contra a hipocrisia. Jesus não está aqui para punir quem pratica adultério. Jesus está aqui para converter você. Seja sincero. Você é um sem vergonha. Você está querendo trair. Por quê? Porque você está infeliz. Então você se divorcia, casa e vai buscar a tua felicidade. Ah, errei de novo, tenta de novo. Errei de novo, tenta de novo. Até você chegar no verdadeiro casamento. Qual é o verdadeiro casamento, o verdadeiro namoro, união? É aquele que você pode trair, mas você não quer. E por que os discípulos de Jesus, não é que eles podem, porque Jesus fala pode trair. Não é isso. É que Jesus nos convida à autorreflexão de lealdade. Nós não traímos não porque seremos punidos. Nós não seremos punidos, porque Jesus disse: aquele que está em mim de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma, inclusive caindo no adultério. Só que quem segue Jesus, não segue templo, não tem vigilância. Se eu não tenho vigilância de falsa irmandade, e eu trair, ninguém vai ficar sabendo. Então eu não traio, não é porque eu vou ser punido ou vou para o inferno. Eu não traio porque eu sou convertido, não coagido. Eu sou leal, não fiel. Essa é a diferença.